As profecias dizem que Jerusalém, espantosamente mencionada em torno de 800 vezes na Bíblia, desempenhará um papel fundamental no destino do mundo. Grande número de profecias já se realizou. E como acontecerá com aquelas que ainda estão por se cumprir? Enquanto este vídeo é publicado, o mundo inteiro está se perguntando o que vai acontecer com Jerusalém. Há cerca de 2500 anos atrás, o profeta Zacarias registrou as previsões de Deus sobre esta cidade problemática. Eis que farei de Jerusalém um copo de tremor para todo o povo ao redor quando estiverem no cerco contra Judá e contra Jerusalém. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Zacarias capítulo 12 versículos 2 e 3. Em frente disso, essa profecia pareceria uma previsão absurda para os nossos dias modernos. Quando essa profecia foi escrita, há cerca de 2500 anos, Jerusalém estava em ruínas. A partir de então, sua história foi de destruição repetida, os judeus espalhados por toda parte e perseguidos até a morte. No entanto, Deus trouxe o seu povo desprezado de volta à sua própria terra em 1948. E hoje, pendurada como uma pedra de moinho ao pescoço, Jerusalém é o problema número 1 que a ONU enfrenta, como os profetas predisseram. Israel é insignificante em tamanho, mas formidável. A América falhou miseravelmente no resgate dos seus reféns no Irã, mas Israel recuperou os seus no coração de África e perdeu apenas um homem. Quando o Iraque começou a desenvolver armas nucleares de forma desafiadora, Israel bombardeou as suas instalações e as destruiu. As forças de Israel poderiam tomar o Cairo, Damasco e Beirute. Ela é de fato como uma tocha de fogo em um feixe, capaz de devorar todas as pessoas ao seu redor. A maioria das nações do mundo de hoje recusam reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Eles querem que esteja sob controle internacional. O Vaticano exige a internacionalização de Jerusalém há 48 anos. Recentemente, os chefes da comunidade cristã em Jerusalém apelaram à sua internacionalização. O Conselho Mundial de Igrejas exige o mesmo. Surpreendentemente, os líderes de Israel ofereceram-se secretamente para entregar a soberania da cidade velha de Jerusalém ao Vaticano. Jerusalém se tornará o segundo Vaticano do mundo. As
As mais de 800 referências da Bíblia a Jerusalém oferecem a única explicação para sua surpreendente importância no cenário mundial de hoje. Jerusalém é a cidade do nosso Deus. Salmos capítulo 48 versículo 1. Escolhido por ele para desempenhar um papel especial no destino humano. Além disso, Jerusalém pretende ser a capital de uma terra específica muito maior do que a que Israel ocupa hoje, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Gênesis capítulo 15 versículo 18, dado por Deus aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó como uma herança eterna. Gênesis capítulo 13 versículo 15, e Jeremias capítulo 7, versículo 7. Até mesmo o Alcorão designa os filhos de Israel como povo do livro a quem Moisés conduziu à terra prometida e a quem essa terra pertence. Sura 2 dos 63 e seguintes, Sura 5, 19 e 24, Sura 68 a 70, Sura 10, 91 e 94, e Sura 44, 30. No entanto, o Islã insiste que Israel pertence aos árabes. Portanto, o Estado judeu deve ser destruído. Caso contrário, o Islã provou ser uma religião falsa. Essa é a questão. As conversações de paz enganosas por parte dos árabes servem apenas para os posicionar melhor para a aniquilação de Israel. Sim, a paz aparente será estabelecida, mas levará ao Armagedon. Derrotar militarmente este jovem Davi a partir de fora é claramente uma esperança vã para os Golias árabes que tentaram e falharam repetidamente. Ela deve ser destruída por dentro por uma ofensiva de paz. A estratégia árabe é clara: fazer aberturas de paz, assinar acordos de paz, e por qualquer subterfúgio que funcione, ganhar uma posição dentro das fronteiras de Israel a partir da qual lançará o ataque final que provocará a sua destruição completa. Imaginar que os árabes têm outra intenção é enganar-se. Jerusalém é uma cidade sem recursos naturais, sem porto, sem rio, sem razão para ter qualquer significado estratégico, e não controla nenhuma rota comercial ou tem qualquer motivo aparente de relevância estratégica geopolítica no mundo. Não parece tão importante culturalmente. Apenas uma parcela relativamente pequena do povo judeu considera isso significativo. Mesmo se todos os judeus estivessem preocupados, isso ainda não representaria um centro importante para todas as pessoas do mundo de hoje se reunirem contra ela. Os muçulmanos o controlaram por 1000 anos e deixaram desmoronar, até que descobriram que era significativo para os judeus. Então, é claro, tornou-se crítico para o Islã. Os cristãos consideram isso por razões históricas e bíblicas, mas não para morrer por ela. E ainda assim as luzes estão acesas à noite em todas as sedes de todas as capitais de todas as nações do mundo e principalmente as que têm relevância internacional, e seus líderes estão debatendo sobre a questão de Jerusalém. As cidades no mundo atual que são reconhecidas por sua localização estratégica, seu grande tamanho, seu clima e recursos naturais, o seu potencial e sua capacidade industrial e manufatureira. Jerusalém não tem nenhuma dessas vantagens para recomendá-la, mas não existe outra cidade no mundo que seja mais conhecida e mais amada por tantas pessoas de nacionalidades e crenças diversas. E certamente não existe outra cidade de maior importância para a paz mundial. Não é necessário discutir que a paz do mundo depende da paz de Jerusalém. Esse incrível fato é reconhecido pelas Nações Unidas, pois o maior esforço é feito por seus membros para encontrar alguma maneira de alcançar uma paz justa e duradoura entre árabes e judeus na Palestina, e um progresso significativo foi aparentemente feito até hoje. No entanto, a questão de Jerusalém ainda pesa na balança e será o fator decisivo.
Jerusalém é, na realidade, única entre as cidades mundiais, tanto em relação à sua história como seu impacto presente e futuro no resto do mundo. Única, sim, sem dúvida. Essa cidade desgastada pelo tempo se mantém solitária, numa categoria própria, ao contrário de qualquer outro lugar na Terra. Jerusalém, sozinha, isolada, e seu papel notável no destino mundial, muito evidente hoje, está expresso claramente através da Bíblia, tanto nos registros históricos como nas afirmações proféticas. As citações proféticas neste vídeo são poucas, entre as 811 vezes que Jerusalém é mencionada nas Escrituras. Essa miríade de referências oferece uma explicação aparentemente absurda para a posição surpreendente de Jerusalém no cenário mundial de hoje. Uma posição que jamais poderia ser de qualquer outra cidade e que até a maioria dos atuais habitantes de Jerusalém não acredita pertencer a ela. Como é que aquela que o deveria ser apenas mais uma cidade aparentemente comum ou até mesmo obscura do Oriente Médio poderia alcançar tal posição? Se é que palavras têm algum significado. Os profetas bíblicos declaram inequivocamente, e de repetida vezes, século após século, que Jerusalém é a cidade de Deus, escolhida por ele para desempenhar um papel especial no destino humano. Desafiamos a qualquer um a encontrar qualquer outra justificativa para a singularidade de Jerusalém. A afirmação é geralmente rejeitada de modo sumário hoje em dia, e por várias razões. Existem aqueles que desconsideram qualquer crença em Deus e que ridicularizam a Bíblia como sendo uma coleção de mitos, com irônico que uma alta porcentagem dos habitantes daquela que a Bíblia designa como a cidade de Deus alegam em ser ateus como tais. Porém, eles não podem negar o papel extraordinário de Jerusalém nos assuntos mundiais, nem podem apresentar uma teoria para explicá-la. Outras pessoas, enquanto alegam algum interesse religioso e tolerância, são todavia cautelosas em levar a Bíblia ao pé da letra, e até mesmo os literalistas às vezes discordam entre si, a respeito do que as passagens proféticas da Bíblia realmente significam. Para aumentar a confusão, um grande número de evangélicos está aceitando a antiga opinião católica de que a Igreja Romana substituiu os judeus como povo de Deus. O Estado de Israel é, portanto, visto por muitos como uma criação ilegítima de um sionismo mal direcionado e irritantemente zeloso que teve sorte no momento exato na história. A maioria dos judeus de hoje considera a existência de Israel como resultado de sorte fortuita combinada com sangue, suor e lágrimas, ao invés do cumprimento de profecia bíblica, na qual quase ninguém mais acredita hoje em dia. Para os árabes, é clara a sugestão de que Deus prometera a Palestina aos judeus, e estar agora cumprindo. Essa promessa é absurda. Para os muçulmanos fundamentalistas, isso é blasfêmia. Apesar das palavras Palestina não aparecerem no Alcorão, o Islã ensina que essa terra não pertence aos judeus, mas aos árabes. Por isso, a própria existência de Israel e, acima de tudo, o seu controle sobre Jerusalém são insultos intoleráveis ao Islã. Somente com a expulsão dos judeus da Palestina é que a honra árabe pode ser restaurada. Porém, apesar dos esforços militares dos árabes, utilizando a superioridade numérica impressionante de força humana e de máquinas bélicas e contando com o apoio da ex-União Soviética, a pequena nação de Israel não só sobreviveu, mas na verdade tem se tornado cada vez mais forte. A superioridade da máquina bélica israelita é um fator fascinante e bem estabelecido que acabou forçando os árabes a negociar, e não importa a objeção que os céticos façam. O fato de que, precisamente como a Bíblia previu, a paz do mundo inteiro está ligada ao futuro de Jerusalém e não pode ser negado, tampouco existe uma explicação razoável a uma refutação lógica dessa situação realmente inconcebível. Os séculos de debate sobre o destino do povo judeu e as disputas entre os estudiosos da Bíblia sobre a questão da eventual restauração da nação de Israel deveriam ter terminado com a restauração da pátria judaica em 1948. O profeta Isaías parece ter antecipado este evento quando escreveu: "E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que foi deixado, da Assíria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar."
e levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Isaías capítulo 11 versículos 11 e 12. O primeiro retorno a Jerusalém ocorreu após o cativeiro babilônico. O segundo começou no século XIX e se encerrou com os esforços no século XX com a declaração formal de 14 de maio de 1948. Quando o mundo ouviu as notícias internacionais do primeiro-ministro David Ben-Gurion, declarando que o nome da nova pátria era Israel. As lutas subsequentes desse minúsculo Estado contra inimigos armados aparentemente intransponíveis têm sido obviamente as lendas dos tempos modernos. E o legado do ódio continua a desafiar o seu direito de existir na terra. E haverá paz em Jerusalém? Aparentemente, não, até o príncipe da paz assumir. Jesus disse isso, que Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios sejam cumpridos, em Lucas capítulo 21, versículo 24. Os tempos dos gentios começaram com o reino do rei Nabucodonosor da Babilônia e continuará até que o líder mundial no futuro próximo, conhecido popularmente como Anticristo, faça sua aparição e faça um tratado de paz que será quebrado. Haverá uma falsa paz. No entanto, quando esse príncipe que virá forçar uma aliança ostensivamente por um período antecipado de 7 anos, o processo de paz, como exemplo, as negociações iniciadas em Oslo, praticamente garante uma guerra no Oriente Médio. Toda a farsa é baseada em uma premissa falsa. Pressupõe que as ambições muçulmanas possam ser satisfeitas pela redução das fronteiras de Israel. Mesmo que a liderança muçulmana tenha repetidamente antes, durante e depois dos acordos de Oslo, e claramente tenha afirmado que não descansa, até que a própria existência de Israel seja eliminada, eles estão insistindo no que Israel não pode ceder. O legado de ódio com que eles inculcam seus filhos continua sem nenhuma pretensão de abatimento. A Bíblia indica que virá um evento específico que anunciará a Deus mais uma vez. Intervindo em nome de seu povo, Israel, Deus intervirá para impedir uma invasão do extremo norte, falando ao líder da terra de Magog, que estamos convencidos se refere à Rússia. Deus diz: "E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, Israel, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor." Ezequiel 38 versículo 23. Se essa passagem é bem conhecida pelos entusiastas da profecia bíblica, pois também parece sugerir o uso de armas nucleares, quanto mais se sabe sobre os detalhes técnicos dessa passagem e mais se sabe sobre o que está acontecendo atualmente naquela região, mais parece que esse evento pode estar bem próximo. Por que Deus vai intervir? Por que Israel merece uma atenção tão especial? A resposta é mais surpreendente. "E os espalhei entre os gentios e eles foram dispersos pelas terras segundo o seu caminho. E o que fizeram? Eu os julguei, e, entrando nas nações para onde foram, profanaram o meu santo nome quando lhes disseram: este é o povo do Senhor. E saíram da sua terra. Mas tive pena do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foram. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei de todas as nações para voltarem à sua terra. Nem esconderei mais o meu rosto diante deles, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus." Ezequiel capítulos 38 e 39. Não é por causa deles, é porque o nome de Deus está no compromisso. Então está escrito: assim será feito. Deus prometeu esta terra ao seu povo. Qualquer pessoa que se opõe à plena posse e gozo da herança de Israel está se rebelando contra Deus e está sob a maldição que ele estabeleceu. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que lhe amaldiçoar. Gênesis 12 versículo 3.
Aqueles que acreditam na Bíblia são forçados a admitir que a terra prometida pertence aos descendentes de Abrão, a quem Deus a deu, e devem orar pelo desfrute pacífico dessa terra. Não se trata de ser pró-Israel ou pró-árabe, antes de qualquer um desses povos, mas de concordar com Deus. Tragicamente, ao tentar recuperar a terra de Israel, as nações árabes estão se opondo a Deus único e verdadeiro, e assim atraindo a maldição que o Deus prometeu para aqueles que forem contra Israel. Ódio e terrorismo não pode mudar os fatos. Deus seguirá o seu caminho. Infelizmente, a maioria dos israelenses não acredita em seu Deus. Israel devolveu o Sinai e o Egito está devolvendo Cisjordânia e Gaza aos árabes palestinos. No início de fevereiro de 1995, em uma breve cerimônia militar, Israel retornou a Jordânia a 340 km² de terra. A Rádio Jordânia anunciou triunfantemente que a Jordânia alcançou total soberania sobre as terras que Israel havia ocupado. Por meio de tais ações, Israel repudia as próprias promessas de Deus que lhe deram esta terra. Êxodo capítulo 32, versículos 11 a 13. Êxodo capítulo 37, versículo 25. Jeremias capítulo 25, versículos 4 e 5. E proibiu-a de vendê-lo. Levítico capítulo 25, versículo 23. Em vez de olhar para Deus, Israel está buscando paz nas mais ingênuas parcerias com seus dois inimigos mais implacáveis da história, o Vaticano e o Islã. Surpreendentemente, Israel confia orgulhosamente em suas próprias capacidades. Na declaração do renascimento de Israel feita por David Ben-Gurion em 14 de maio de 1948, nenhuma menção foi feita a Deus que era de restaurar em sua terra. Itzhak Rabin, major-general e chefe do Estado-Maior de Israel no momento da esmagadora vitória de Israel em 1967, ostentava que tudo isso que foi feito apenas pelas forças de defesa de Israel, somente com a força humana. Diferente da atitude do rei Davi, que obteve vitórias ainda maiores que essa e deu a Deus todo o louvor e crédito pela vitória. E quanto sofrimento ainda está por vir no atual Israel, até que aprendam a confiar em seu Deus e percebem como todos precisam desesperadamente do Deus de Davi. Um momento mais emocionante e perturbador perceber que o Deus do universo colocou seu nome em um pedaço específico de terra. Enquanto o mundo inteiro pertence ao Senhor e sua plenitude, ele escolheu chamar uma parcela específica de terreno de sua. Não pertence aos palestinos, não pertence ao ONU, nem sequer pertence a Israel, exceto como inquilinos, sob condições de obediência. Quando analisamos as políticas externas do Oriente Médio, estamos cutucando nosso olho nos olhos de Deus. É a terra dele. E precisamos nos afastar de seus planos e programas. E no entanto, o cenário futuro foi descrito em detalhes em sua palavra e estamos nos aproximando do fim, da consumação de todas as coisas. Aqui essa é a premissa de que sugerimos que você desafie. Não aceite, mas verifique por si mesmo. Estamos sendo mergulhados em um período de tempo em que a Bíblia diz mais do que em qualquer outro período da história, incluindo o tempo em que Jesus andou pelas margens da Galileia e subiu as montanhas da Judeia. Para verificar esta declaração ostensivamente absurda, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, descubra o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos, não o que alguns livros populares sugerem, mas o que a Bíblia realmente diz. E segundo, descubra o que realmente está acontecendo no horizonte geopolítico. Isso não é fácil. Quando você reconhece que a grande mídia se orgulha de moldar uma agenda, em vez de informar um público, esse é um excelente começo. A turbulência que pode estar à frente pode ser uma aventura emocionante. Se você souber onde está pessoalmente em relação a tudo, é de fato hora de fazer sua própria lição de casa.